Boa tarde, pessoal. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, possa estar agora, nesse momento, entrando na sua casa, tocando na sua vida e na vida dos seus familiares e amigos. Eu estou muito feliz de estar aqui de volta, né? Após a gente ter narrado a vocês uma revelação da qual Deus nos deu. E antes de mais nada, eu queria agradecer a todos vocês que têm recebido, né, essa revelação, têm enviado esse e-mail para a gente, têm tentado tirar suas dúvidas e têm também dado as suas experiências para que nós possamos juntos também, né, compartilharmos e saber também o que vocês têm recebido da parte de Deus. Isso tudo para nós, essa interação é uma gratificação e eu estou muito feliz com isso. No vídeo de hoje, quando encerramos o vídeo passado, nós havíamos prometido que nós iríamos trazer a vocês as confirmações do sonho que eu trouxe para vocês no vídeo passado, o rapto da noiva de Cristo. Quando eu acordei naquela noite, né, eu acordei muito aflita, porque para mim tudo aquilo era novo. Eu fiz uma oração a Deus, né? Eu pedi a Deus para que Ele pudesse estar me orientando, para que eu pudesse também saber, de fato, né, se o sonho, a revelação que eu estava tendo naquele dia era uma revelação vinda dele. Eu digitei no meu celular, no buscador Google, e eu vi o primeiro vídeo que apareceu ali para mim, que foi daquele irmão que eu falei para vocês, do Ken Peter. Algum tempo depois, passaram-se algumas semanas depois, eu comecei também a receber outros vídeos. E tudo isso nós vamos trazer, vamos colocar para vocês no rodapé, no link, para que vocês possam também fazer a comparação em relação a esses vídeos que eu já citei a vocês no vídeo anterior e estou agora fazendo um reforço. Quando as pessoas que estão assistindo ou que assistiram ao vídeo do Ken Peter, elas podem fazer algumas perguntas em relação à semelhança do que Deus me deu e do que ele tem narrado nos sonhos dele. Mas tudo isso eu vou contar numa oportunidade depois. Por quê? Porque nesse primeiro momento, eu quero apenas contar as revelações que Deus me mostrou. E eu quero dar prosseguimento aos estudos, porque aí a gente pode fazer essa comparação mediante a palavra de Deus. Então não adianta eu contar a revelação em sonho que Deus me deu e também contar para vocês as revelações em sonho que Deus deu ao servo dele, Ken Peter, né? Então eu acho que é muita informação sem a gente trazer a base da palavra de Deus, para que vocês também possam também usar isso como apoio, e o nosso maior apoio tem que ser a palavra de Deus. Então, o que nós estamos pretendendo fazer? Vamos lá. O que nós estamos pretendendo fazer é, hoje, para que a gente acabe logo com esse segredo, né, de contar ou não, deixar para contar depois dos estudos. Então, a gente decidiu hoje contar a vocês a revelação, os dois outros sonhos que Deus me mostrou, me revelou, que complementam esse primeiro sonho, o rapto da noiva. E depois dos estudos, porque vocês já vão ter lido os livretos que nós já vamos deixar no link desse vídeo, e vão ter assistido também ao vídeo do Ken Peter. Então, depois dos estudos, mediante a palavra de Deus, nós vamos narrar para vocês a diferença, o que nós entendemos do sonho relatado pelo servo de Deus, o Ken Peter, e o meu. A gente pede apenas até que vocês tenham um pouco mais de paciência e espere que os nossos estudos, né, pelo menos a gente consiga fechar a parte principal, e depois a gente volta e a gente faz as comparações dos sonhos, né? O que Deus quis dizer com isso? O que será que possa ser isso? E nós todos juntos vamos analisar e vamos tentar sedimentar aquilo que nós temos recebido de Deus. Então, primeiramente eu vou contar esse sonho para vocês, que foi antes de eu ter tido aquele do rapto da noiva. Quando eu tive esse sonho, eu particularmente não dei importância, porque eu não vi nenhum significado assim, mas depois que Deus me deu essa segunda revelação,
eu linkei com esse sonho e eu vi que fazia sentido. Agora tudo estava começando a fazer sentido, né? Então prefiro contar então primeiro esse sonho e depois nós vamos contar um outro sonho a vocês, tudo nesse mesmo vídeo. Vou tentar ser bem rápida, que fala em relação à confirmação também do sonho do rápido da noiva que eu contei para vocês na semana passada. Enfim, a minha irmã está aqui e eu agradeço porque eu não sei contar sonhos se eu não conseguir narrar, né? E vamos lá, vamos tentar ser bastante objetivo. É bom porque eu narrando para ela, a pergunta dela talvez possa ser a sua dúvida. Então, o sonho foi assim. Eu estava no shopping e eu estava descendo uma escada rolante e eu estava indo em direção a uma área, tipo uma área onde tem plantações artificiais, que tem os lagos. Geralmente, a maior parte dos shoppings tem isso. Eu estava ali naquele shopping como qualquer outro cliente. Eu resolvi sentar. Foi interessante porque eu sentei naquele shopping, naquela área, e eu sentei, tinha uma porta, que era a porta de entrada e saída, né, aquelas portas automáticas, do meu lado direito, e eu fiquei bem de frente para a escada rolante, da qual eu havia acabado de descer. De repente, eu notei que todo mundo que saía do shopping, ele tinha que parar. Aquela porta automática que ficava do meu lado direito, você passa hoje e você passa com todo mundo. Você não precisa ficar esperando ninguém passar, você passa junto. Isso. Mas no sonho eu via que tinha que passar um por um. E cada pessoa que passava para sair, ela tinha que esperar alguma coisa escanear ela, ou o corpo dela, ou os olhos, ou a mãe, eu não sei o que é. Mas ela tinha que passar por um scanner. E depois que ela passava, tinha uma segunda porta, que era a porta de saída. Ou seja, geralmente eles fazem isso para manter a climatização, né? Então tem as duas portas. Então ela passou pelo primeiro scanner, mas ela tinha que esperar o segundo scanner para ela poder sair. E eu achava aquilo tudo interessante. Eu falava assim, nossa, que segurança, né? A violência está tão grande que eles botaram até para identificar um por um do cliente que sai e que entra do shopping. Mas para mim era tudo muito normal. Mas eu nem tinha me ligado que eu, quando fosse sair, eu também teria que passar pelo scanner. Enfim, eu fiquei sentada ali observando. Só que depois que essa moça passou, atravessou a porta e foi escaneada, eu analisei, eu estava observando que tinha um grupo de pessoas que estava próximo à escada rolante, da qual eu tinha acabado de descer. Só que elas estavam olhando muito para a porta. Mas até então eu não tinha ligado uma coisa com a outra, mas eu via que elas esperavam a porta se abrir para poder ir. Então, passou-se mais uma outra pessoa e parou em frente à porta para sair. E quando essa pessoa saiu, a porta meio que demorou um tempinho para fechar. Então, uma dessas pessoas que estavam na escada rolante esperando o momento para atravessar a porta, aproveitou essa brecha e saiu, atravessou a porta. Só que quando chegou do outro lado, eu percebi que a primeira pessoa do qual que estava esperando a escada rolante, né, esperando a oportunidade para atravessar, então essa primeira pessoa ainda estava sendo escaneada para poder sair pela segunda porta. Aí o que aconteceu? Como aquela moça tinha aproveitado o momento, né, para atravessar a porta pelo prazo, né, pela brecha, o que ela fez? Ela tinha que esperar a pessoa também ser escaneada. Então, quando a pessoa foi escaneada, automaticamente veio o segurança do shopping e pegou ela, agarrou ela e falou assim, você não pode fazer isso. Você tem que voltar e esperar a sua vez para você ser escaneada. Aí o que aconteceu? Ela não tinha uma identificação para ser escaneada, então eles levaram ela. Ela estava aproveitando a oportunidade de passar de uma porta para outra através da primeira pessoa que ela passava. Sim, só que a primeira pessoa ainda estava sendo escaneada pela segunda porta. Então foi um momento que os seguranças vieram correndo, porque viram pelas câmeras que ela só aproveitou a brecha, e aí mandou ela voltar. Só que quando ela não tinha identificação para ser escaneada, aí os seguranças levaram ela. Aí eu achei aquilo assim, estranho, mas só porque ela não tem a identificação, né? Mostra um documento, qualquer coisa assim, mas eu não tinha me ligado nisso. Não me importou, aquilo não me importou, eu só achei um exagero fazer isso com o cliente. E continuei sentada lá,
vendo o movimento de quem quer sair, de quem entra, e vendo aquele grupo que continuou lá na escada rolante, esperando o momento para aproveitar a brecha. Mas eles continuaram de uma forma discreta, como se eles fossem amigos, batendo papo, como se eles estivessem ali apenas conversando, batendo papo. Mas na primeira oportunidade eles corriam e aproveitavam. Uns conseguiam passar, mas outros ainda estavam ali esperando a oportunidade. Até que eu me cansei de estar ali e resolvi levantar. E fui andando. A porta estava do meu lado direito, estava aqui desse lado. Então, eu levantei, não quis ficar mais ali naquele espaço, e fui. Só que eu passei muito perto da porta. Nisso que eu passei muito perto da porta, a porta se abriu. Só que como a porta se abriu, por curiosidade, eu virei o pescoço para ver quem é que estava entrando. Só que quando eu olhei, a porta, ninguém estava entrando. Aí eu continuei andando. Aí eu falei assim, estranho, ninguém entrou e eu passei em frente à porta e a porta se abriu. Mas eu não tenho nada para me identificar para a porta se abrir. Aí eu pensei assim, deve ser alguém que estava entrando no shopping e desistiu, quis sair, né? Mas aí eu na brincadeira falei assim, vai que? Vamos ver se isso é verdade. Aí voltei. Não tem quando a gente volta de ré, para acordar, vamos ver se isso é verdade, aí a gente volta de costa? Aí eu voltei de costas. Eu voltei de costas, vamos ver se isso é verdade. Mas assim, vou ver se isso é verdade voltando de costas, mas com medo de ser chamada a atenção, né? Aí eu voltei. E aí, nisso que eu voltei de costas, a porta se abriu de novo. Aí eu fiquei olhando assim para a porta, eu parei assim, eu falei assim, mas eu não tenho nada para a porta me escanear. E andei em direção à porta. Nisso que eu andei em direção à porta, a outra porta também se abriu. Então o que aconteceu? Aí quem estava na escada correu para atravessar a porta, e quem estava do lado de fora, aí que eu percebi que tinha gente do lado de fora também esperando para entrar. Aí entrou, aí foi assim, todo mundo se esbarrando para poder atravessar o mais rápido possível aquela porta. Aí eu falei assim, gente, aí voltei e fiquei espantada. Aí a porta foi, a segunda porta, que é a porta que dá para a rua, foi, se fechou. E aí ficou um grupinho do lado de dentro, que não conseguiu atravessar toda a segunda porta, apenas a primeira que é de dentro do shopping. E eu falei assim, gente, mas eu não tenho, nem fui escaneada, eu consegui abrir a porta e fui. E nisso começou a vir os seguranças do local. E aí aquelas pessoas que ficaram presas na segunda porta começaram a ficar desesperadas, porque elas estavam presas. E elas sabiam que iam ser pegas por segurança. Aí eu olhei aquela cena, e olhando eles, aí eu voltei rapidamente para a porta se abrir, eles saíram. E o pessoal que estava do lado de fora, que já ia entrar, quando viu que os seguranças estavam vindo, aí ficaram parados, aí não entraram. Mas o grupo que estava dentro, que queria sair, se mandaram. Aí eu falei assim, gente, eles vão me chamar a atenção, né? Porque eu tô brincando com a porta, eu tô brincando com o sistema de segurança deles. Então eu voltei e fiquei parada, achando que eles fossem me chamar a atenção. Mas eles passaram por mim e começaram a falar pelo headset que eles tinham, né? Um rádio. Falaram assim, o que está acontecendo para alguém? Eles estavam falando pelo headset. Porque as portas estão aqui, tá travando, e passou um grupo agora entrando e saindo do shopping e ninguém foi escaneado. Aí o que aconteceu? Na hora que eles falaram isso, eu percebi que eles não estavam me vendo ali em pé, porque eu fiquei ali em pé como quem diz, olha, moço, se eles fossem me chamar, me desculpe, mas eu só passei, a porta se abriu, e para mim tudo isso é tudo muito novo, vocês me desculpem, mas eu não queria atrapalhar a segurança de vocês. Era isso que eu ia falar. Mas eu estava ali em pé e ninguém estava me vendo. Eles estavam chamando a atenção de alguém que estava no rádio para a segurança da porta, que eles não sabem o que houve, que a porta ficou um bom tempo aberta. E vários grupos atravessaram a porta sem serem identificados. Eu falei assim, gente... Aí eu achei aquilo tudo estranho e voltei. Voltei para o local onde eu estava sentada. Naquele parque artificial. Observando, eu falei assim, que estranho, o que aconteceu? Alguém sentou do meu lado. Nisso que alguém sentou do meu lado, eu queria virar o pescoço para ver quem era a pessoa. Mas eu não consegui. Era como se uma força estava me impedindo de olhar para essa pessoa. E ela começou a falar comigo, mas eu também não consegui identificar a voz, se era de homem, se era de mulher. Apenas a pessoa falou para mim assim,
Eles não podem te ver. Eles não vão, você não precisa se preocupar, eles não podem te ver. Aí eu tentando virar e eu não consigo, eu falei, como que eles não podem me ver se eu tô no shopping? Todos podem me ver. Aí eu falei assim, não, você não pode, eles não podem te ver. E você está aqui apenas para ajudar essas pessoas a atravessarem a porta no momento certo. Então, no momento certo, essas pessoas precisam entrar e sair desse shopping sem serem identificadas. Então, se você não auxiliar essas pessoas a abrirem, a atravessar essa porta, elas serão pegas porque elas não têm a identificação. Eu falei assim, mas por que elas não têm a identificação? E a pessoa que estava falando comigo não me falava porque elas não tinham identificação. Apenas eu entendia que de alguma forma eu tinha que ajudar essas pessoas a atravessarem a porta. Mas eu falava assim, olhando para frente. Tá, mas como que eu sei o momento certo? E quem são as pessoas que precisam atravessar a porta? Aí essa pessoa que estava do meu lado, do qual me impedia, alguma coisa me impedia de olhá-la, falava assim, você saberá o momento certo de ajudar elas a atravessar essa porta. Mas você não pode abrir essa porta a todo momento. Precisa ser no momento certo para que ambos os grupos consigam atravessar de uma só vez as duas portas sem serem pegos. Aí eu falava assim, mas como que eu estou conseguindo abrir a porta? E como que eu posso abrir essa porta se eu não tenho uma identificação? Aí essa pessoa fala assim, você pode tudo. Só que você precisa fazer tudo isso no momento certo. Então, quando essa pessoa, que eu não sei se é um homem ou uma mulher, me falava isso, terminava de falar comigo, aí eu levantava. E nisso que eu levantava, aí eu conseguia virar o pescoço e falar com ela. Mas quando eu ia falar com ela, ela já tinha desaparecido. Aí eu olhava e via que não tinha mais ninguém do meu lado. E nesse momento que eu olhava que não tinha mais ninguém do meu lado, é como se meus olhos se abrissem. E eu comecei a ver vários seguranças do shopping, todos camuflados. Anteriormente eu não conseguia ver que eram seguranças. Mas eles estavam em pontos estratégicos para, no momento certo, pegar as pessoas que não tinham identificação. Nesse momento, vi um rapaz correndo. E ele passava por mim e eu levava um susto. E eu me voltava de novo para a direção do qual ele estava vindo. E quando eu me voltava, eu via o segurança correndo. Era um dos rapazes que tinha conseguido atravessar a porta, aproveitou a brecha. Só que ele foi identificado que ele aproveitou a oportunidade que uma pessoa estava atravessando a porta para ele entrar. Então o segurança começou a correr atrás dele para ele se identificar. E ele parar, e o segurança passava pela minha frente assim, e eu achava que o segurança estava me vendo, mas ambos, tanto o rapaz quanto o segurança, passava por mim e não me via. E aí eu falei assim, gente, eu tô invisível. E aí o que aconteceu? Nesse momento eu conseguia ver ambos os grupos, o grupo que estava do lado de fora e o grupo que estava do lado de dentro. De uma certa forma, eu sabia, porque eu conseguia ver todas as posições que os seguranças dos shoppings estavam posicionados, tanto do lado de fora como do lado de dentro, e algo me dizia que ali, aquele momento, era para eu me posicionar entre as portas e os grupos atravessaram. E aí eu caminhava em direção à porta. Nisso que eu estava caminhando em direção à porta, eu me sentia uma pessoa diferente. Era como se eu tivesse algum poder, alguma coisa. E a porta começou a se abrir. A primeira porta do lado de dentro do shopping se abria e a porta do segundo, que dava do lado de fora do shopping, se abria. Então eu me posicionava de uma forma que ambas as portas ficavam abertas. E nisso que eu me posicionava, todos os dois grupos de fora e de dentro atravessavam. E quando eu fazia isso, eu tinha que ser muito rápido, porque os seguranças vinham correndo. E aí eu voltei para dentro do shopping. Nisso que eu voltei para dentro do shopping, os seguranças vinham correndo. E eu acordei. Só que quando eu acordei, na realidade, eu não vi grande significado. Por isso que eu falo para você que eu não dei tanta importância a esse sonho. Eu comecei a entender esse sonho depois que eu tive aquele sonho do redemoinho. Né? Do tornado que nos levou, que eu narrei no vídeo passado. Só que, anteriormente, eu falei assim, só fiquei em pé.
Eu estava invisível. Então, esse sonho não teve nenhum significado para mim. Mas eu tive um outro sonho que eu vou aproveitar o momento e vou narrar. Eu sonhei que eu estava vindo é como se eu tivesse vindo de uma grande viagem. E eu estava muito feliz porque eu estava em frente à orla de uma praia, né? E eu sei que a praia era no Brasil. Eu não sei porquê, mas eu sinto que era uma praia do Nordeste. Alguma coisa me faz sentir que era isso. E tinha alguns barquinhos ali na praia e alguém gritava: corre, que o tsunami tá vindo. E eu falei assim: que tsunami, gente? Tsunami no Brasil? E tava um dia tão bonito, né? Eu falei assim: tsunami no Brasil? Mas é como brasileira brincalhão, né? E tava todo mundo tranquilo e de repente alguém lá de baixo gritou: corre, que o tsunami tá vindo. Eu tava em pé e tava ainda tentando absorver, porque eu tava muito feliz. Acabei de chegar de uma viagem, né? E eu tava na praia. E aí o que aconteceu? Aí eu vi que todo mundo começou a entrar nos barquinhos. Os barquinhos cabiam no máximo umas 3, 4 pessoas, não mais que isso. E eu comecei a achar estranho. Nossa, esse povo tá entrando no barco. Mas barco de tsunami, né? Aí o que aconteceu? Eu lembro que tinha uma mulher, ela tava nessa posição aqui, e ela olhava para mim como quem diz: você não vai entrar no barco? Mas eu não tava me importando com aquilo. E ao mesmo tempo falei assim: ué, mas ninguém vai me convidar para entrar no barco? Né? E do nada, daqui a pouco, eu olhava uma nuvem. E eu acompanhava aquela nuvem, e é uma nuvem que é como se fosse chover somente naquele local. E daqui a pouco alguém gritava: eles estão vindo, eles estão vindo. E eu olhava assim, eu falei assim: eles quem, gente? Esse povo, né? Mas como tudo é novo, acabei de chegar no local, né? Eu falei: ele quem? E eu olhava para o céu. Quando eu olhava para o céu, aí eu via, era como se fosse um helicóptero, mas não era um helicóptero. E tinha uns caras de preto, com as armas apontadas para baixo. Eu falei assim: gente, que é isso? O Brasil teve um golpe militar e eu não estou sabendo? Então eu comecei a correr para me esconder dos caras que estavam lá em cima, apontando as armas para baixo. Então, tinha um grupo que estava com medo do tsunami e tinha um grupo que começou a correr, fugindo dos soldados. Aí um dos soldados desceu daquele helicóptero, daquele transporte que parecia um helicóptero, mas ao mesmo tempo parecia ser outra coisa. E parecia o quê? Eu não sei o que parecia. Parecia uma nave, sei lá o que é, parecia alguma coisa, mas não parece. Porque o helicóptero, ele é oval, ele é ovalado e tem aquela cauda, né? Mas esse negócio era estranho, não tinha. Ele parecia esse helicóptero porque ele ficava parado igual um helicóptero. Porque helicóptero ele fica parado, certo? Mas o formato dele não era de um helicóptero. Mas enfim, um dos soldados desciam daquele negócio, daquele transporte, e começava a correr. Eu falei assim: oh, meu Deus, e eu começava a correr, porque estava todo mundo correndo. Mas o engraçado é que eu percebi que eles tinham vindo camuflados nas nuvens. Porque até então eu tinha olhado para o céu, porque eu estava feliz, eu estava diante da praia, o céu estava bonito. E não tinha nada no céu. Então eu percebi que eles usavam as nuvens para se camuflar. Então quando ele desceu e eu vi todo mundo correndo, eu corri também. Eu falei: gente, que bagunça. O Brasil já sofreu um golpe militar e tá todo mundo correndo agora, fugindo dos soldados. E eu fugi também, comecei a correr. E o que aconteceu? O soldado passou por mim. Eu falei assim: ué, gente, ele passou por mim, então não preciso fugir? Né? Não é nada comigo, deve ser esse povo que fez alguma coisa, então eles estão correndo atrás do povo. Então eu fiquei parada, tranquila, mas eles não estão atrás de mim, né? Aí eu vi meio que alguns escombros, eu falei assim: gente, nossa, o Brasil tá de cabeça para baixo. Eu saí daqui, mas não tava tanto assim. Gente, como as coisas mudaram aqui nesse país. Então era como se tivesse uma guerra civil no Brasil. Eu falei assim: nossa, que situação. Daqui a pouco eu vi um jovem vindo na minha direção. E o jovem estava fugindo de um desses soldados que tinha, né, descido, que estava correndo atrás dessas pessoas.
Aí esse jovem entrou embaixo desses escombros que eu tinha visto, para fugir desse soldado. Aí o soldado veio com uma arma. Nisso que o soldado veio, ele não saiu atirando como hoje a gente vê atirando, né? Os caras saem atirando, não. O soldado parou em um dos buracos, dos escombros, e mirou a arma lá para dentro. Nisso que ele mirou a arma lá para dentro, aí ele olhou para um visor que tinha na arma. E o visor mostrava que se tinha uma movimentação, é como se ele estivesse mostrando que se havia uma pessoa pelo calor do corpo. Um sensor. Tinha um sensor, isso mesmo. Saiu um raio dali, um negócio, e ele lia se tinha alguma coisa, algum calor, algum corpo, algum calor ali dentro. E aí ele sentia que o rapaz tinha entrado ali, ele via. Aí ele só atirou. E eu, do lado de fora, via o garoto lá dentro, escondido, e o soldado que estava do lado de fora, e eu estava ali perto, atirando, e eu vi o garoto morrendo. Esse rapaz, se ele tinha 19 anos, era muito. E eu vi o rapaz morrendo lá dentro. E eu olhava pro soldado e falava, mas você matou o rapaz. E eu achava aquilo uma monstruosidade, porque tinha matado o rapaz, mas o soldado não me via. E eu reclamava com aquele soldado, porque ele tinha matado aquele jovem. Eu falei, você matou o rapaz, o que houve? E o soldado me ignorava, passava por mim e me ignorava. E eu falava assim, gente, que monstruosidade, o que está acontecendo? E eu falava assim, meu Deus, o que aconteceu? Eu acabei de chegar de uma viagem. E eu vi os outros soldados atirando nas outras pessoas e pegando outras e arrastando consigo. E eu estava andando, eu falava assim, gente, o que está acontecendo? O que aconteceu com o Brasil? E eu falava assim, o que aconteceu com o Brasil? Eu ficava desesperada. E eu passava assim pelos soldados, e os soldados passavam por mim, mas é como se eles não tivessem interesse em mim. Aí eu ficava assustada, porque um grupo estava correndo do tsunami, daqui a pouco todo mundo começou a correr dos soldados, e eu estava andando pelas ruas e os soldados me ignorando, as pessoas passando, correndo, como se também cada um tivesse preocupado consigo mesmo. E eu falei assim, meu Deus, cadê minha irmã? Porque se eu cheguei de viagem, ela tá comigo. E eu ficava preocupada com você. E daqui a pouco eu te via, você toda sorridente, feliz. Aí você, ei! E me chamava. E eu falava assim, onde você tava? O que tá acontecendo? E você, vem pra cá, vem pra cá. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E foi interessante, porque estava todo mundo correndo, os soldados correndo entre as pessoas, e você estava feliz e tinha um grupo com você. E eu falei assim, onde você estava? Que eu estou te procurando, não te acho. Aí você vai falar assim, então, eu estou aqui com o pessoal. Aí você fala assim, coloca a sua faixa. Eu falei assim, que faixa? Aí você coloca a tua faixa na cabeça. Nós pertencemos a esse grupo. Aí eu falei assim, que grupo? Que grupo é esse que a gente pertence? Por que eu tenho que colocar essa faixa na cabeça? Aí você falava assim, você não lembra da reunião? Não lembra do que foi dito na reunião? Eu falei assim, que reunião? O que foi da reunião? Que reunião é essa que tu tá falando? Aí você falava assim, a reunião que nós tivemos. Você não lembra? Então, nós pertencemos a esse grupo. Ele é o líder. E ele tá falando pra gente apenas quem são as pessoas que nós precisamos ajudar. E eu vou falar assim, mas como assim? Olha ali, olha, as pessoas, o pessoal está sendo morto e vocês estão aqui querendo fazer reunião. Olha o soldado aqui, olha, matando o rapaz e vocês estão aqui preocupados em fazer reunião. E vocês sorrindo, felizes, como se nada tivesse acontecido. E você me chamava por um nome que eu não conhecia, mas eu não consigo me lembrar o nome. E eu falava assim, mas eu sabia que era eu. E você falava pra mim, você precisa colocar a faixa, coloca a faixa. E você me dava a faixa, coloca a tua faixa. E todo mundo tava com uma faixa na cabeça. Todo mundo tava com uma faixa. Tinha cor? Tinha uma cor. Aí você falava assim, então, aquele grupo ali, ó, aquele ali é o líder deles. Então ele tem aquela faixa ali. Então cada um tem cada faixa de uma cor representa um grupo. Então aquele grupo pertence àquele líder. Ele tá vendo aquele líder ali? Eu falo assim,
Sim, então, esse aqui é o nosso grupo. Vem pra cá. Então a gente precisa se organizar, a gente precisa ajudar as pessoas. Eu achava que tudo muito estranho. E eu não queria acreditar no que você estava falando, porque estava todo mundo, vocês estavam rindo, todo mundo felizes. E quando eu estava vendo a desgraça dos outros, o povo tudo sendo morto e vocês sorrindo, aí eu fui, não tava te ouvindo. Resolvi andar pelas ruas. E nisso que eu estava andando pelas ruas, eu via que as pessoas estavam sendo mortas. E eu lembro que um rapaz foi pego. Tinha um grupo daqueles soldados que tinham descido, tipo aqueles soldados que tinham descido, tudo de preto. E ele virava para esse rapaz e mandava ele falar alguma coisa, que eu não lembro o que era. E o rapaz dizia, não, não. E ele começava a gritar. E nisso que ele começava a gritar, não, não, porque ele estava se recusando a fazer o que estava pedindo para ele fazer. Aí o rapaz, aí ele virava para o rapaz e falava assim, você não quer? Ele, não, eu não quero. E aí uma dessas pessoas que estavam no outro grupo aparecia para o rapaz. E na hora que aparecia para o rapaz começava a rir. E aí os caras perguntavam, você tá rindo de quê? O que você tá rindo? E ele olhava para um desses membros do grupo, né, que você tinha dito para mim, ah lá, aquele grupo que tem aquela faixa ali, eles estão designados a ajudar esse tipo de pessoa. Aí era como se o rapaz estivesse vendo ele estava vendo. E ele começava a rir. Aí os caras que estavam agarrando ele para matar ele falavam, você tá rindo de quê? O que você tá rindo? E começava a xingar ele, a bater nele. Porque era como se o rapaz estivesse debochando deles. Mas ele estava rindo porque ele estava vindo um membro desse grupo. Então, na hora que ele ria, os caras que estavam agarrando ele matavam ele com raiva. E quando matava, os outros largavam ele. Antes do corpo dele cair no chão, porque ele já estava morto, eu via a alma dele saindo e um anjo pegava ele, recebia ele. O corpo dele não tinha nem chegado no chão. O corpo dele não tinha nem encostado no chão. E assim também eu via outras pessoas sendo mortas e antes que os corpos delas chegassem, havia anjos esperando ela e recebendo elas. Só que elas não iam para a nossa direção. Elas não falavam com a gente, essas pessoas que morriam e que eram recebidas pelo anjo. Elas não vinham na nossa direção. Na realidade, elas não tinham contato com a gente. Elas eram recebidas e elas eram levadas para algum lugar. E quando eu vi aquilo, era como se eu tivesse lembrado de alguma certa forma da reunião. Aí a faixa estava na minha mão. E eu ainda não tinha botado a faixa na minha cabeça. Aí eu peguei a faixa e entendi o que eu tinha que estar fazendo. Entendeu o que eu tô falando? Tá entendendo o que eu tô falando? Uhum. Aí eu entendi, na hora que eu vi aquelas pessoas sendo mortas e sendo recebidas, imediatamente, aí eu peguei aquela faixa que estava na minha mão e amarrei na minha cabeça. E eu vi que naquela faixa estava escrito alguns nomes, e eu não lembro o que estava escrito. Mas estava escrito, aí eu entendi o porquê você me chamava de um outro nome. Porque naquela faixa estava escrito também o meu nome. Só que eu não lembro o meu nome. E estava escrito outras coisas que eu não lembro. Tinha alguma informação naquela faixa que eu não lembro. E quando eu colocava a faixa na minha cabeça, eu voltava para ir em direção a vocês, ao grupo em que eu pertencia. Uhum. E eu acordei. Ah. Então, Você acorda na primeira parte. Então o que acontece? Eu entendi depois desse sonho que ele fez a ligação com o primeiro sonho. Sim. Né? Só que foi um sonho e eu não quero trazer as interpretações agora. Então, Rei, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando você se identificou com o grupo, que você estava pertencendo a um grupo, você percebeu em algum momento que a gente ia auxiliar alguém que a gente conheça? Por exemplo, a gente ia ajudar alguém da nossa família? Ou você acha que a gente ia ajudar pessoas estranhas? Então, eu senti, não posso nem falar um membro da família aqui, né? Que não era a gente que ia auxiliar essa pessoa, porque ela é muito próxima da gente. Era como se um outro grupo fosse auxiliá-la. Porque parece que se nós fôssemos auxiliar alguém da nossa família,
a gente fosse dar mais prioridade àquela pessoa ou fosse perder o foco daquilo que realmente era um projeto, entendeu? Entendi. Era como se não pudesse ter preferências. Sim, entendeu? Faz sentido. Mas, por exemplo, você acha que essas pessoas que estavam passando por toda essa luta, eles conseguiam ver a gente de alguma forma? Então, via sim. Por exemplo, eu lembro que as pessoas, de alguma certa forma, a gente aparecia para elas em algum momento. A gente aparecia para ajudar elas a fugirem, algum suporte a gente dava a elas. E eu lembro que nesse sonho, o menino, antes de ser morto, na hora que ele estava sendo morto, aparecia uma pessoa do outro grupo para ele. Mas era como se ele já tivesse visto essa pessoa anteriormente. Porque ele sorria, né? Porque ele sorria. É por isso que os soldados achavam que ele estava debochando dele. Mas ele não estava debochando dele, porque ele estava vendo aquela pessoa que anteriormente tinha aparecido para ele. Ele não falava nada, ele só aparecia. Não, a pessoa, quem não falava nada? O garoto? Não O entendi. senhor que apareceu pro garoto. Não, ele não falava nada. Porque na realidade, eu entendo que essas pessoas tinham que aparecer em determinado momento, é como se fosse dar apoio, como quem diz, continue firme, não desista, continue firme. E era por isso, porque os soldados estavam obrigando ele a fazer alguma coisa que eu não lembro. E aí ele aparecia no momento exato que ele fosse morrer, porque era como se aquele homem que pertencia ao outro grupo soubesse que o rapaz não ia desistir. Então ele aparecia e sorria pro rapaz, como quem diz, é isso aí, continue firme. E o rapaz sorria. E aí ele era morto. Entendeu? Mas aparecia sim, aparecia. Outra pergunta assim, tinha alguém nesse grupo que era algum dos nossos amigos, alguém conhecido? Não. Fazia parte do grupo? Não, eu não me lembro de ninguém. Ninguém da igreja? Nem da igreja que a gente frequentava no Brasil? Não me lembro de ninguém. A única pessoa conhecida era você. Se tivesse, poderia ter, eu não sei. Eu não lembro. Eu não lembro de ninguém a ser conhecido. A única pessoa conhecida era você. Assim, outra pergunta. Você imagina o porquê que quando você olhou para o grupo estava tão feliz? Porque tinham pessoas morrendo ao redor. Por que estavam rindo? Por que estavam felizes? Então, vocês estavam felizes. Eu é que não lembrava de nada. É assim, eu cheguei de viagem, no meu primeiro entendimento, eu cheguei de viagem como se eu estivesse de férias. E de repente, do nada, uma bagunça. Eu falei, gente, o que é isso? O que está acontecendo? Né? O tsunami do Brasil. Então eu não estava sabendo de nada, mas vocês do grupo, vocês sabiam de tudo. Tanto é que você me perguntava, você não lembra nada da reunião? Então vocês estavam felizes porque vocês lembravam de tudo. Vocês lembravam da reunião que vocês tinham tido, que a gente sabia que é com Cristo, porque no sonho anterior, lembra do anjo que o anjo falou, essas 3 horas vocês precisam estar aqui na reunião, e ele estará aqui, então vocês estavam super felizes. Mas eu não estava feliz, eu não lembrava de nada. Entendi. Entendeu? Mas vocês estavam saltitando. Então eu entendo que vocês estavam felizes porque vocês sabiam que aquela morte, que para mim estava sendo angustiante, eu ver aquele povo sendo morto, não era nada. Era um triunfo para eles, entendeu? Fazia parte até mesmo da libertação deles, mas eu não entendi, eu não sabia de nada. Eu não conseguia recordar de nada. Eu fui me recordar depois, eu não sabia nem por que você estava me chamando com outro nome. Tanto é que quando eu te perguntava onde você estava, que eu estava te procurando, e era como se nós fôssemos uma grande família, porque você já não me tratava mais como irmã. Entende? Você não queria estar o tempo todo comigo, você queria estar o tempo todo com todos. Entende o que eu tô falando? E eu te chamava aqui, mas você estava aqui comigo, mas daqui a pouco você estava lá do outro lado, você estava com outras pessoas. Então é como se nós fôssemos uma grande família, a gente não tivesse mais a exclusividade, olha, nós somos irmãs, então ande só comigo. Não, era como se todos fossem. Entende? Mas naquele momento para mim era tudo estranho, tudo tá estranho. Nossa, eu saí do Brasil, deixei o Brasil de um jeito, o Brasil chega no Brasil tá de perna pro ar. E
para mim, no primeiro momento, eu tava de férias. E como assim, de férias no caos? Que lugar é esse? Entendeu? Mas vocês estão felizes porque vocês lembravam das coisas. Eu não. Eu lembrei depois. E quando eu lembrei, eu acordei. Entendi. Vou voltar aqui pro vídeo para falar com o pessoal. Obrigada por ter narrado, por ter me ajudado a narrar. Né? Então, pessoal, eu voltando aqui para vocês. No momento que eu estava tendo aquele sonho, eu particularmente não entendia. Só que depois que eu comecei a entender que na realidade era a confirmação daquele primeiro sonho. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. No próximo vídeo, né, que nós vamos trazer a vocês, eu vou tentar falar com vocês, fazer um link depois que eu falar sobre as primícias, porque agora a nossa maior preocupação é que tudo isso se encaixe com a palavra de Deus. O que eu quis mostrar para vocês é que, assim como Deus me mostrou que não é bem da forma como nós estamos pensando, né? Que Ele vai levar toda a igreja de uma única vez, mas Deus está mostrando que Ele tem cuidado também das pessoas que irão ficar aqui. Ele também vai preservar de uma certa forma a vida de todos aqueles que irão ficar aqui. Porque essas pessoas pertencem ao seu corpo. Essas pessoas foram mortas por amor a Cristo. Essas pessoas amam o Evangelho de Cristo. Mas como nós temos aprendido no estudo, falando sobre os convidados, por algum motivo, essas pessoas deixaram de pertencer à noiva de Cristo. Eu não vou dar continuidade aqui trazendo as minhas interpretações. As interpretações eu peço que vocês tenham de acordo com a palavra de Deus e de acordo com os estudos que nós iremos trazer. Eu vou encerrar esse vídeo profetizando sobre a sua vida, que você tenha o discernimento do Espírito de Deus, para que vocês possam compreender esses dois sonhos que eu narrei para vocês. E que vocês possam pedir direção de Deus, para que vocês também possam compreender os mistérios que Ele não só tem revelado a mim. Os sonhos, quantas pessoas mandaram e-mail para mim dizendo que teve sonhos, revelações iguais à minha. E como esse irmão, que eu estou colocando no link, o J. Lelante também, Deus deu essa revelação a ele. Eu estou botando no link para vocês acompanhar. Também ele tem usado o pastor, como muitos já me indicaram, o pastor Valtini Porto, também para falar sobre isso. E outras pessoas também que têm tido o mesmo sonho, ou de um grau com maior intensidade ou com menor intensidade. Irmãos, eu estou aqui apenas para compartilhar aquilo que Deus tem me mostrado. Eu estou aqui para compartilhar com vocês que, de uma certa forma ou de outra, o Senhor Ele tem um plano para que todos se salvem. Ele mesmo diz na palavra dele, que Ele não quer que nenhuma alma se pereça, mas que todas reconheçam que Ele é o Senhor e Salvador de suas vidas. Então, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que Ele possa prosperar você em entendimento e em graça. E que o Espírito Santo possa também, a partir de agora, te auxiliar nos estudos que você vai começar a fazer para começar a entender esses mistérios que Ele tem te revelar. Que o Senhor possa abençoar não somente a você, como a sua casa e toda a sua família. Amém. Vou trazer a vocês os dois sonhos, os dois sonhos que Deus me mostrou da revelação realmente do sonho do qual eu passei para vocês. Eu profetizo sobre a sua vida bênção de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida vitória de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida maturidade espiritual para que você possa sentir as coisas de Deus na sua vida e receber, para que você possa receber de Deus. Meu Deus!